Mas afinal, o que é essa tal estabilidade no serviço público? Por que servidores têm estabilidade enquanto funcionários, empregados da iniciativa privada não têm? Existe razão para existir a estabilidade no serviço público? Se existe, qual seria? Ela deve acabar? Se ela deve acabar, por que deve acabar? É sobre isso que eu quero conversar com você no vídeo de hoje. Eu sou Marcetiani, editor do Meia Palavra, e esse é o Ponto de Vista. Com o início das discussões sobre a reforma administrativa, começou-se a discutir sobre a questão da estabilidade para os servidores públicos, ou da estabilidade no serviço público. Uma das primeiras comparações que é feita, sem razão de ser, diga-se de passagem, é a comparação entre servidores públicos e empregados, colaboradores da iniciativa privada de modo geral. Por que eu digo sem razão de ser? Por que não se pode fazer analogia entre esses dois casos? No direito, nós dizemos que não se faz analogia em casos que não são análogos. Analogia, para quem não sabe, é uma espécie de comparação. Você pega duas situações parecidas, cada uma com as suas peculiaridades, seus detalhes, e você as compara. Então você faz uma analogia, uma comparação para chegar a uma determinada conclusão. Por que não há razão de ser, pelo menos não nesse tipo de comparação, nesse tipo de analogia entre servidores públicos e empregados da iniciativa privada? Por uma razão muito simples. No serviço público, ou os serviços prestados pelo Estado, eles não têm fim de lucro. Eles não visam gerar lucro, gerar renda para o Estado. O Estado tem outras formas de se custear, de arrecadar dinheiro para financiar, para custear os seus serviços, mas não através de geração de lucro. A iniciativa privada, as empresas privadas, essas sim, essas têm o objetivo de lucro. Elas não são organizações filantrópicas de caridade, elas existem para gerar lucro para os seus acionistas, para aqueles que são seus sócios ou para aqueles que investem nelas. Essa é a função de uma empresa. Então, uma empresa privada, ela exerce uma atividade econômica organizada para circular bens e serviços com a finalidade de lucro, visando o lucro. Essa é a razão de ser de uma empresa privada, que não é a razão do Estado. Muito se discute sobre qual seria a razão de ser do Estado, quais serviços devem ser prestados pelo Estado. Isso é um assunto para um outro vídeo, nós ainda vamos conversar muito sobre isso aqui no canal. Hoje eu quero focar exclusivamente nesse tema que está gerando polêmica, que é a questão da estabilidade no serviço público, a estabilidade dos servidores públicos. O ingresso e a permanência no serviço público ela tem algumas peculiaridades, pelo menos no Brasil. Nós estamos falando objetivamente da questão do serviço público no Brasil. A primeira é o ingresso por meio de concurso público de provas ou concurso público de provas e títulos. São aqueles concursos onde você tem aquelas provas de marcar, que todo mundo chama de objetivas, e as provas de escrever, ou as provas discursivas. Alguns incorporam outras fases, como uma parte de prática, onde o candidato deve comprovar que tem habilidade numa determinada função, num determinado cargo, experiência prática em alguma área do conhecimento. E aí varia do cargo, varia dos objetivos do órgão governamental que está realizando esse concurso público. No caso, por exemplo, de um concurso para juiz, o candidato ele deve demonstrar na prática que ele sabe fazer uma sentença. Do Ministério Público, o candidato deve demonstrar na prática que ele sabe fazer uma promoção, uma petição, uma denúncia. Né? Denúncia, a peça técnica que inicia um processo penal. Né? Não é a comunicação de um fato à autoridade policial. Então, alguns concursos têm provas escritas, provas práticas e outros vão ter também aquilo que se chama de prova de títulos. O que é uma prova de título? É quando contam pontos para este concurso, nessa disputa, se o candidato ele tem um mestrado, ele tem um doutorado, ele publicou livros, ele atuou como professor, ele prestou algum tipo de serviço público voluntário, como ser mesário nas eleições, e isso varia de concurso para concurso. Além disso, outra peculiaridade do serviço público é justamente a estabilidade do servidor público. E o que significa essa estabilidade? Significa basicamente que ele não pode ser demitido sumariamente. Não pode o gestor, o chefe daquele servidor público, porque não gostou dele, porque se desentendeu, por alguma razão pessoal, simplesmente exonerá-lo da função. É preciso todo um processo administrativo
burocrático, um processo que tem várias fases, onde se é garantida a ampla defesa e o contraditório do servidor público, para que só então, ao final, ele possa ser exonerado do seu cargo. E isso é questionado muito, principalmente pelas pessoas que comparam serviço público com a iniciativa privada. Por quê? Porque acham que não é justo que na iniciativa privada não tenhamos a estabilidade e no serviço público tenhamos a estabilidade do servidor. Acreditam então as pessoas que isso é um privilégio. É algo que não deveria existir. Uma empresa privada, ela é constituída por pessoas que assumem um risco. Qual é o risco? O risco de perder dinheiro. Pessoas investem dinheiro numa determinada empresa buscando lucro. Então, não é possível pensar em estabilidade na iniciativa privada. Justamente porque se precisa de agilidade, se precisa de um processo seletivo e de demissão mais célere. Porém, o serviço público, como eu falei, não busca o lucro, ele busca prestação de serviços públicos. Como a gente falou no vídeo anterior, que foi o vídeo dos Guardiões do Crivella, a gente falou sobre o aparelhamento do Estado, o concurso público, o ingresso no serviço público por meio de concurso público de provas e títulos e a estabilidade nesse cargo, eles são justamente garantias da sociedade e do servidor. São garantias também da sociedade, para evitar o aparelhamento do Estado. Não pode simplesmente o gestor público, por alguma razão, botar apenas os seus filiados do seu partido, os seus apoiadores, os seus seguidores, os seus fiéis da sua igreja. Não. E da mesma forma, ele não pode demitir sumariamente, sem justificativa, sem razão nenhuma, servidores concursados para abrir espaço para os seus fiéis, os seus seguidores, os seus filiados do seu partido, os seus correligionários. Então, essa é uma garantia da sociedade, para que não haja o aparelhamento do Estado. Mas é também uma garantia do servidor público, para que esse servidor público ele não seja vítima de perseguição. Diferente do que acontece na iniciativa privada, como nós sabemos, existe assédio moral, assédio sexual, perseguição, existem gestores, donos, proprietários de empresa que assediam sexual e moralmente suas funcionárias e funcionários, não é? Empregados, contratados, terceirizados, prestadores de serviço, muitas vezes são vítimas de assédio por parte daquele que tem o poder econômico, que tem o poder de contratar e de demitir. Porém, na iniciativa privada, existem outras ferramentas de lidar com isso. Os processos trabalhistas, os processos civis, os processos criminais, e geralmente versa em torno de uma indenização pecuniária. Claro, se a iniciativa privada, se as empresas privadas visam lucro, a parte mais sensível é o dinheiro. Então vamos tocar no bolso do dono. Se ele entende a linguagem do dinheiro, ele vai entender a linguagem da condenação em danos morais, em danos materiais, indenização em dinheiro. Isso talvez desestimule essas práticas moralmente reprováveis. No serviço público é diferente. No serviço público é também uma garantia do servidor, para que ele não seja vítima de perseguições. Um exemplo é o caso do presidente Jair Bolsonaro. Quando ainda era deputado, em 2012, ele foi multado por pesca ilegal em uma reserva no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Angra dos Reis. Então vamos imaginar que o nosso presidente, por alguma razão, ele eventualmente desejasse se vingar daquela pessoa que autuou ele, que multou ele por uma prática de um crime ambiental. Ao assumir o governo, ele teria condições de exonerar aquele funcionário, demiti-lo do serviço público se não houvesse a estabilidade. Ele poderia pedir ao superior daquela pessoa que fizesse algum tipo de perseguição. E o que acontece é que, como existe a estabilidade no serviço público e uma série de garantias, mesmo o presidente da República, que é a autoridade máxima do país, ele não pode usar o seu cargo ou a sua influência para perseguir aquele funcionário. Isso é só um exemplo, isso não aconteceu na prática, apesar de alguns dizerem que a exoneração desse servidor que o multou em 2012, em 2019, em março de 2019, teria sido uma retaliação, mas a gente não tem elementos práticos, não temos provas para afirmar isso com certeza. Mas algumas pessoas acreditam que foi muita coincidência que 3 meses após assumir a presidência da República, o fiscal do IBAMA que multou o então presidente da República, na época deputado federal, ele foi exonerado do cargo de chefia que ocupava. É de chamar a atenção, é de desconfiar, mas é impossível fazer esse tipo de afirmação sem mais provas.
Mas eu estou usando isso como um exemplo para mostrar que a estabilidade no serviço público é uma garantia dupla do fiscal, no caso do servidor público, para que ele possa exercer com toda a tranquilidade, toda a segurança as suas funções, ou seja, multar um deputado federal, sem ficar com medo de correr um risco. Qual é o risco? O risco de ser demitido, exonerado, sofrer alguma perseguição. Então, sim, existe uma razão de ser, que é garantir a sociedade contra o aparelhamento do Estado e dar aos servidores públicos uma garantia, uma tranquilidade de exercer as suas funções sem medo de ser perseguido única e exclusivamente por exercer esse cargo, por multar, por investigar, por denunciar, por sentenciar e condenar. Pode ser um presidente da República, governador de estado, um prefeito, ou uma pessoa que tenha poder econômico e muita influência no âmbito político. Então, essa é uma garantia, e isso não pode deixar de existir. Essas pessoas precisam ter a segurança de que não vão ser perseguidas única e exclusivamente por fazer o seu trabalho. É uma garantia da sociedade e do servidor público. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe o seu joinha, comente aqui embaixo se você acha ou não que deve existir a estabilidade no serviço público, diga por que você acha ou por que você não acha que ela deve existir. Deixe algum comentário se você quer que eu fale sobre algum tema, analise algum assunto, e até o próximo vídeo.